E no vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre uma queixa muito recorrente de donos de negócios que contratam, fazem todo um processo seletivo ali, gastam horas fazendo entrevistas, parece ter um candidato ideal e vai lá, dá uma semana e a pessoa sai. Ou no próprio processo seletivo a pessoa nem sequer dá qualquer resposta. Beleza? É sobre isso que vamos falar hoje. Eu sou o Lucas Vercelino e eu quero mostrar para você como que você pode contratar agora com maiores chances de essa pessoa se manter e se manter firme aí dentro do teu negócio, construindo junto com você o crescimento, te trazendo autonomia e cada vez mais você podendo contar com essa pessoa, ao invés de ficar ali quase que paranoico falando, cara, que horas que essa pessoa vai sair e vai me deixar na mão no meio de um lançamento, por exemplo, que é o que já aconteceu com muitos clientes nossos aqui. Então, vamos lá. Bom, primeiro passo que eu quero que você compreenda, né? São alguns passos que a gente precisa ter atenção, né? Eu elenquei 4 aqui hoje para alguns cuidados que eu vejo muitos donos de negócios que precisam se avaliar. O primeiro passo é o planejamento do cargo. Por que tem que ter o planejamento do cargo? Porque muitos donos de negócios, muitas vezes, contratam sem planejar. Eles simplesmente falam assim, eu preciso de mais gente aqui porque tem bastante coisa para fazer e sai lá, vai contratando, sem fazer uma devida avaliação do qual que é o real problema. Então, antes de definir quem você precisa contratar, defina qual é o problema que eu preciso resolver. O que está pegando aqui? Qual que é a área? Porque muitas vezes você imagina que vai ter que contratar uma pessoa de vendas e o teu problema, você já está vendendo bastante, você está com um problema de entrega. Então, precisa refletir qual que está sido o gargalo do negócio. Ou você vai acabar contratando as duas pessoas, mas o planejamento do cargo, ele envolve definir o problema real que aquela pessoa, formular bem o problema que aquela pessoa vai ter que resolver, serão as métricas de acompanhamento, qual que é o trabalho, as responsabilidades dela no negócio. A gente, na Aliança Pro, a gente trabalha com a ficha de cargo, que é o planejamento certinho de quais são as atribuições daquela pessoa, como que a gente vai medir o progresso, qual que é a expectativa ao fim de 3 meses, começando com planejamento mesmo, que é ter o fim em mente ali do que aquela pessoa vai realizar. Muitas vezes não dá para ter toda essa clareza do mundo, mas o mínimo necessário precisa ter. Muitos donos de negócio simplesmente acordam e querem contratar e acabam errando por conta disso. Isso nos leva ao segundo passo, que é o processo seletivo. Por que eu estou falando aqui processo seletivo? Porque muitos donos de negócios na pressa acabam pulando algumas etapas. Já aconteceu aqui de eu atender um cliente que resolveu, porque estava com pressa, ele queria resolver a contratação em uma semana, ele resolveu abrir o processo seletivo, chamada para vaga numa landing page e colocou para um link de WhatsApp, direto para o contato dele. Ele recebeu, se eu não me engano, mais de 70 aplicações. E aí ele encheu o WhatsApp dele, não conseguiu dar atenção para todo mundo e no final das contas o processo seletivo dele trouxe muita gente desqualificada, ele conversou com pessoas e essas pessoas não estavam prontas ali para o cargo, simplesmente estavam querendo dar a impressão que estavam tentando entender o processo, aprender um pouco ali, fazer mas sem compromisso, e ele fez entrevista, escolheu uma pessoa e a pessoa não deu mais nenhuma resposta. Então, o processo seletivo ele precisa ser o quê? Seletivo. Então, precisa ter processo com formulário, com perguntas estratégicas da experiência, para que você possa ter todas as perguntas acerca da experiência no formulário, para não sobrecarregar suas reuniões de entrevista. A gente tem um processo detalhado que eu não vou entrar em detalhes aqui, eu posso falar sobre isso em outros vídeos. Coloca aqui na descrição do vídeo se você quer ouvir mais sobre isso, sobre o detalhamento dos processos seletivos aqui que eu ensino. Mas assim, o processo seletivo ele precisa criar barreiras mesmo de compromisso com as pessoas. Muita gente hoje está querendo muito mais um cabide do que um emprego, né? Na verdade, assim, está querendo se acomodar e não está necessariamente ligado ao desafio. Então, o processo seletivo ele tem essa questão de desafiar mesmo. Ele precisa trazer o desafio que a pessoa dá, ser um pequeno simulação do que aquela pessoa vai enfrentar no dia a dia. Aquela pessoa está ali para provar se ela deve ser chamada ou não. Então precisa ser bem seletivo. Tem muito dono de negócio que fica receoso, mas eu vou colocar muitas barreiras, vai vir menos gente, vai cair muito os preenchimentos. Ok, vai cair o preenchimento de pessoa que não está tão engajada assim. Isso faz parte. Então o processo seletivo precisa ser o quê? Seletivo, tá? Esse é o segundo passo aqui.
Terceiro, cara, precisa ter uma rotina de acompanhamento. Eu vejo muitos donos de negócios que acabam contratando e depois largam a pessoa ali, não fazem nenhum acompanhamento. Depois de um mês, teve o recorde de um cliente que ele não tinha práticas de gestão alinhadas ali, que é o que a gente ensina, a pessoa saiu em um dia. Então ela entrou, ficou, viu aquele caos da empresa, deve ter ouvido outras pessoas reclamando ali a pessoa saiu em um dia, sabe assim? Não tinha acompanhamento, não tinha um onboarding que a gente chama de colocar, de introduzir a pessoa, de apresentar a empresa para a pessoa, de apresentar onde as pessoas vão conseguir, quem que ela pode acionar, onde que estão os recursos, onde que ela precisa acessar. Ainda mais na gestão remota, que fica intangível, né? Não existe um ambiente muito definido. Então a pessoa vai ter que ter rotina de acompanhamento, né? De treinamento para essa pessoa poder se manter firme ali. Se não é mais o dono quem faz, as lideranças precisam fazer, ok? E por fim, precisa ter um projetinho de 3 meses com começo, meio e fim, tá? Muitos donos de negócios, a pessoa entra e ela não consegue ver nos primeiros 3 meses um pequeno progresso, já pega uma operação toda corrida, toda cheia de coisas, não há referência, isso gera muita insegurança psicológica no candidato e no candidato que está o candidato é até os primeiros 3 meses, tá? Gosto de falar que o processo seletivo, que eu costumo dizer que o processo seletivo é até os 3 primeiros meses de experiência. Aí sim você consegue validar se aquela pessoa terá maiores chances de trabalhar bem no teu negócio. Então, o projeto de 3 meses, ele não é só um período de experiência só, mas ele é um tempo para você criar um projeto claro com começo, meio e fim, lá no planejamento do cargo, onde você vai entender o problema a ser resolvido, ok? Então, isso precisa ser alinhado, né, no seu ponto de vista de planejamento do cargo, qual que vai ser o entregável ao final desses 3 meses. Eu costumo dizer que é importante, o dono precisa documentar bem as coisas que o colaborador faz, porque para que o colaborador ao longo desses 3 meses se engaje em algo concreto, em algo real ali dentro da empresa e resolva um problema, porque 3 meses é tempo suficiente muitas vezes para resolver alguns BOs, para documentar processos que não estavam bem documentados, e se por acaso o colaborador vier a sair, pelo menos ele deixou um ativo para a empresa, é um mecanismo de proteção, inclusive. Então, muitas vezes pessoas saem porque elas não têm uma estrutura, ok? Então vamos recapitular o que a gente viu aqui hoje. Então, planejamento do cargo antes de contratar, fundamental, esse é o primeiro passo. Depois precisa ter um processo seletivo para de fato selecionar as pessoas que realmente estão engajadas. O dono não pode largar a pessoa ali, precisa ter uma rotina de acompanhamento e um projeto claro com começo, meio e fim para essa pessoa ter senso de progresso. Isso vai ajudar muito mais os colaboradores da sua empresa a se manterem mais engajados, beleza? Essa é a lógica da Aliança Pro. Se você quiser conhecer a Aliança Pro em mais detalhes, clica aqui no link do vídeo, onde eu explico o método com mais detalhes para você aprender a implementar no seu negócio. E se você gostou desse vídeo te deu um norte, considere também inscrever-se aqui no canal e dar o seu like, particularmente aqui, que ajuda também a sabermos se estamos agregando valor para você, beleza? Espero que você tenha gostado então, um forte abraço e até nosso próximo vídeo.